Olá, meu nome é Luiz Eduardo e seja bem-vindo ao canal Contos Mitológicos. Nesse canal eu falo sobre mitologia e coisas antigas assim mais ou menos nesse estilo. Mitologia grega, romana, celta, egípcia, nórdica. Inclusive nórdica é o tema do vídeo de hoje. Hoje nós iremos falar sobre guerreiros que durante a Idade Média provocaram medo e pavor em quem apenas escutasse esse nome. Eram guerreiros implacáveis, que chegavam nas aldeias, saqueavam e assassinavam inúmeras pessoas. Pessoas da Inglaterra tinham medo deles, pessoas da França tinham medo deles. Quem que eu estou falando? Eu estou falando dos vikings, os lendários guerreiros nórdicos. Você com certeza já ouviu falar sobre os vikings. Não, acho que não existe ninguém no planeta que nunca tenha ouvido falar sobre os vikings. Bom, os vikings viveram durante a Idade Média e eles são oriundos da Escandinávia. O que é a Escandinávia? Escandinávia é uma região que fica ao norte da Europa, certo? Fica ao norte da Europa e ela é composta por países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia e por aí vai. Ok? Eles são compostos por esses países assim. Os vikings são dessa região. Mas na verdade, o termo certo para se referir a eles não são vikings, são nórdicos. A gente normalmente tem a ideia dos vikings como a de um povo, mas os vikings não são o povo. Os vikings são na verdade os guerreiros. O povo é os nórdicos, certo? Porque os vikings eram nórdicos, mas nem todos os nórdicos eram vikings. A maioria dos nórdicos eram fazendeiros, construtores de barco, mercadores e por aí vai, entendeu? Porém, os vikings eram os guerreiros, certo? E os vikings eram divididos em vários clãs, né? Várias aldeias e tal, eles viviam na Escandinávia ali, Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, e eles ficavam ali, certo? O problema é que a Escandinávia, ela é um lugar muito bonito, né? Mas ela é muito inóspita, sabe? Ela não tem muitos recursos. O gelo lá é muito frio, então dificulta a produção de gado, produção agrícola também dificulta. Porém, os vikings viviam lá. E aí, o que aconteceu? Por causa desses problemas que a Escandinávia sofria, de ser frio demais, dificultar a produção de gado, dificultar a produção agrícola, eles começaram a migrar para outras regiões em busca de lugares do qual eles poderiam viver melhor, certo? E basicamente o que funcionava? Eles foram para várias regiões da Europa, Inglaterra, França, foram ali, tiveram contato com os eslavos também. E os vikings, como que eles viviam? Eles viviam numa sociedade unida, não é bem unida assim, eles viviam em clãs separados, e eles tinham uma cultura guerreira. Eles acreditavam nos deuses nórdicos, Odin, Thor, Loki, eles acreditavam nisso. O maior sonho dos vikings era ir para o Valhalla. Segundo a cultura nórdica, todo mundo que morria em batalha, morria honrosamente, iria para o Valhalla, o grande palácio de Odin, para fazer parte do exército de Odin e lutar com ele no Ragnarok, filho de um dos deuses, né? E os vikings tinham esse desejo de, eu quero ir pro Valhalla e eu quero lutar como um guerreiro, porque aí eu vou conseguir ir pro Valhalla, vou me unir a Odin. Não sei, eles rezavam para Odin, Thor, sempre quando precisavam fazer alguma colheita ou eles precisavam ir para uma batalha, eles faziam isso. De fato, os vikings eram guerreiros muito impiedosos, tipo, muito fortes mesmo. E o exército viking não era composto apenas por homens. Ao contrário de muitos exércitos que são compostos apenas por homens, tinham mulheres e homens no exército viking, certo? Isso aí é um fato real mesmo. E aí, por conta dos problemas que eles viviam na Escandinávia, eles começaram a invadir outras regiões da Europa, começando pela Inglaterra, certo?
Eles chegavam na Inglaterra e chegavam nas aldeias e saqueavam, matavam todo mundo, roubavam tudo. E é isso aí, entendeu? Eles pegavam o lugar, saqueavam, se estabeleciam ali para ter uma região melhor, que era mais quente, mais melhor para ter produção agrícola e tudo mais. Na França eles fizeram isso também, certo? Eles chegavam na França, iam lá, saqueavam, dominavam, matavam todo mundo, eram extremamente fortes. E eles chegavam, né? Inclusive a região da Normandia, que é muito famosa por ter acontecido o dia D na Segunda Guerra Mundial. A região da Normandia foi uma região fundada por nórdicos, certo? Uma região na França lá fundada por nórdicos. Inclusive, os vikings eles dominaram grande parte da Inglaterra, né? Eles chegaram a dominar grande parte da Inglaterra. E inclusive todas as cidades da Inglaterra que terminam com o nome, terminam com Thorpe ou B, tipo Bixby, assim, são cidades fundadas por nórdicos, por vikings, certo? E aí o que acontecia? Os vikings eles eram muito conhecidos também por causa dos seus barcos, os famosos drakars, alguma coisa assim. Os drakars, barcos dragões, basicamente era isso que queria dizer, eram barcos que eles tinham velas compridas, assim, largas, velas largas. Tinham normalmente uma cabeça de dragão ou de algum outro bicho na proa. E tinham vários bancos dentro. Só que o negócio dos Drakars, que era um negócio que só os vikings tinham, esse barco era exclusivo dos vikings, só eles tinham. Eles eram navios rasos. E foi isso que complicou a vida de muitos caras na Inglaterra. Complicou a vida de inglês, complicou a vida de eslavo, complicou a vida de francês. Por quê? Porque os Drakars eram navios rasos, com casco raso. E aí, eles conseguiam entrar em rios, coisa que nenhum dos outros barcos conseguia fazer. Então os caras podiam entrar nos rios, pegar na cidade, saquear, matar todo mundo, derrotar os exércitos dos caras. E acabou, tá ligado? Eles tinham um negócio que ninguém tinha. Esses barcos, além de serem rápidos e mais ágeis também, eles conseguiam entrar em lugares que nenhum outro barco conseguia, entendeu? Inclusive, os Drakars, se você procurar a imagem de Drakars no Google, você vai ver que eles têm vários escudos assim em volta. Isso não é de enfeite, é onde eles guardam os escudos mesmo. Mas para dar a impressão de que você tinha mais caras no barco, você botava mais escudos, entendeu? Agora eu vou falar sobre as armas dos vikings. Os vikings, ao contrário do que você está pensando, não usavam aqueles capacetes de chifre, tá? Não. Aqueles capacetes de chifre é um negócio que a Igreja Católica colocou para dar uma representação de que os vikings são demônios ou seres malignos que vieram do inferno, porque eles iam lá, saqueavam, matavam todo mundo, e a Igreja Católica colocou essa imagem. E aqueles capacetes com chifre é uma visão disso. Na verdade, os capacetes vikings eles eram redondos, com um pedaço aqui, mas eles eram em sua maioria redondos, certo? Eles usavam escudos redondos, normalmente tinha umas gravuras assim, runas nórdicas, ou símbolo do clã deles, podia ter também, ou algum símbolo de algum deus, isso tinha também. Eles usavam também, a arma preferida dos vikings eram machados, certo? Eram machados, por quê? Porque as espadas vikings eram muito mais caras e muito mais cobiçadas. Então a arma mais usada deles eram machados. Os vikings usavam arco e flecha também. E tem alguns vikings que fizeram seu nome na história, né? Por exemplo, se você já viu Vikings, você conhece o personagem Ragnar Lothbrok. Afinal, eu acho que ele é o protagonista da série. Eu não sei porque eu não vi. Eu vi, na verdade, eu vi alguns episódios, mas não terminei. E aí o que acontece? Ele existiu na vida real, certo? Ele ficou conhecido por ser um grande rei da Suécia e da Noruega. E ele comandou vários exércitos vikings em invasões na Inglaterra e invasões na França também. Tanto que o cerco de Paris dizem que foi comandado por Ragnar Lothbrok, certo? Outro viking famoso também é Ivar o Desossado, que também existe na série Vikings, mas eu não sei nada dele na série Vikings.
Ele era um cara impiedoso que matava todo mundo e gostava de matar cristãos só por prazer. Basicamente é isso. Os vikings também eram muito bens na exploração marítima. Eles exploraram muito os mares, certo? Eles exploraram toda a Noruega, exploraram toda a costa da Inglaterra, toda a costa da França, chegaram na costa da África, chegaram na Islândia, na Dinamarca e no Canadá. O Império Viking ia da Noruega, ia da metade da Inglaterra, Islândia, Dinamarca. Bom, o Império Viking ele ia ali da Escandinávia até a Islândia, Inglaterra, França, Groenlândia e até o Canadá. Para quem não sabe, os vikings foram o primeiro povo a descobrir a América. Eles chegaram na América, se ficaram na América, né? Constituíram uma comunidade na América, no Canadá, e ficaram lá. No Canadá existem muitos assentamentos vikings, né, que eles ficavam lá e comandavam tudo. Os vikings, eles tinham uma cultura bem assim... A infância dos vikings ia até os 10 anos, certo? E depois dos 10 anos você começava a sua idade adulta. Aos 15 anos você se casava com alguém que a sua família escolhia. E os garotos tinham a obrigação de saber como ser guerreiros, como cuidar de fazendas, como administrar as coisas tipo lenha e tal. E uma coisa interessante é que os vikings, além de... eles usavam machados e armas para poder pescar. Porque eles não comiam só peixes, eles comiam também baleias e focas. Pois é. Os vikings, eles tinham a religião deles, que eles chamam de religião, hoje a gente chama de mitologia nórdica, certo? Que é a minha mitologia favorita, por sinal. A mitologia nórdica, ela se baseia principalmente nos deuses Aesir e deuses Vanir, certo? Inclusive existiam grupos de vikings que adoravam os deuses Vanir e existiam grupos de vikings que adoravam os deuses Aesir. Deuses Vanir, Freya, também Njord, certo? Que é o deus da água, Freya é a deusa do amor. Deuses Vanir tem o Thor, né? O Odin, e o Odin ele era a figura central dos vikings, era aquele, o pai de todos, era quem eles idolatravam e tal. Odin, para quem não sabe, é o deus da sabedoria, né? Deus da sabedoria nórdico. E os vikings sempre rezavam para Odin quando eles precisavam de algo ou antes de batalhas. Existia um clã viking chamado Berserkers, que era os vikings só que 3, 4 vezes mais tensos e malucos do que o normal. Pois é, se os vikings já eram meio doidos da cabeça e matavam todo mundo, os Berserkers eram pior. Eles usavam pele de urso como armadura e ingeriam alucinógenos para lutar durante a batalha. Então eles pareciam uns diabos lutando, entendeu? O exército da Inglaterra tem registros que falam que quando enfrentaram os Berserkers era como eles estivessem vendo o Satanás vindo, entendeu? O bagulho era tenso. Os vikings dominaram a Inglaterra, certo? Dominaram grande parte da Inglaterra. E até que um rei chamado Alfredo o Grande, que era o rei do vice-reinado de Wessex, porque até o governo dele, a Inglaterra era dividida em vários reinos. Tinha o reino de Wessex, o reino da Nortúmbria, e por aí vai. E esse cara, Alfredo o Grande, foi o responsável por unir todos os reinos da Inglaterra e fazer eles serem um país único, não só reinos separados. E foi através dele, do Alfredo o Grande, que a Inglaterra conseguiu montar um exército grande para poder bater de frente com os vikings, certo? Os vikings tinham, para se divertir, eles bebiam cerveja e também uma bebida conhecida como hidromel, feito com mel e outras coisas, certo? Era uma bebida, a bebida favorita dos vikings. Eles jogavam jogos de dados, sim, dados, sabe, de pegar e jogar, e que era feito com ossos de animais. E eles também utilizavam de esportes como arremesso de salto que eles faziam
a competição de salto. Eles faziam também, pulavam por cima pegavam tipo o remo dos barcos, e aí eles pulavam por cima e ia aumentando. Sim, os vikings faziam isso. E também, sim, os vikings esquiavam. É uma coisa que, inclusive, esqui é uma palavra viking, que quer dizer literalmente deslizar, certo? Então, eles que inventaram esse esporte, o que é bem legal se tu quer saber. Os vikings utilizavam isso tanto para diversão quanto para locomoção também, né? E assim, os vikings eles existiram durante muito tempo, né, na era viking. Eles acreditavam muito nos seus deuses nórdicos. Porém, com a chegada do cristianismo na Escandinávia, os vikings começaram a aderir a cultura, né, a religião cristã, e começaram a não mais aderir à religião deles original, a religião nórdica. E com o passar dos anos, os costumes vikings deixaram de existir, certo? E hoje em dia existe uma série chamada Vikings, que apesar de ter muita coisa da realidade, como o próprio Ragnar, o Cerco de Paris e tudo mais, ela tem muitas coisas que são ficção, ok? Então não acha que tudo aquilo que está na série Vikings é real. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado de saber mais sobre esses guerreiros impiedosos do norte, os vikings. E em breve nós teremos mais vídeos, certo? Esse foi mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima!